Enfim, a ideia de ter o chefe como bandeira, como estandarte, como medalhão, né, dentro de um palácio, de uma família rica, é uma coisa que existe até hoje. Toda grande família ou grande castelo, inclusive hoje com Hoje principalmente. Não, mas estou falando especificamente de famílias aristocráticas, com sobrenomes reais, núcleos reais, porque existe ainda no mundo famílias reais, descendentes de reis, de príncipes, de duques e condes e barões. Então, essas pessoas que têm escudo, né, o seu emblema, a sua genealogia associada a algum território, isso ainda existe. Existe, inclusive, uma revista que é publicada mensalmente, chamada Tatler, que só trata do mundo aristocrático real no mundo, que a gente não tem noção. Aqui, mal e mal, a gente conhece os nossos Orleans e Bragança, mas que são parentes dos Bourbons de não sei aonde, que foram dos Stuarts e não sei o quê, e que são junto com a turma da Dinamarca. Enfim, existe ainda esse universo real e existe ainda os cozinheiros reais ou serviçais reais que cuidam dessas famílias. E acontece uma coisa engraçada, que num determinado momento no cinema francês, e este filme é muito simpático, quando esse chefe, essa pessoa mais extraqualificada de todas, já reconhecida, e que trabalha, por exemplo, para um presidente da República, é trocado por alguém que faz comida com amor, comida simples, comida clássica francesa, comida para a alma, não comida para show. E esse é um filme muito lindo que chama Os Sabores do Palácio, onde este tem legendas ou é dublado, então esse fica mais fácil da gente assistir. Ou seja, um momento em que alguém com poder desiste de ter o seu chefe, o seu cozinheiro extraordinário, para ter alguém que alimente a sua alma. E isso é um problema na cozinha do palácio. Porque nisso tudo, a gente não pode esquecer que as pessoas são humanas e os egos existem e as concorrências existem. E isso, na cultura francesa, é muito sério. A gente estava falando isso ontem, quando existe, na França, campeonatos, até hoje, nos últimos mais de 100 anos, o melhor cozinheiro da França é uma competição que existe há milênios. As escolas de cozinha na França existem há um tempão. E a competição já é intrínseca da profissão. Em alguns outros países existe sempre a competição, aquela competição subliminar, aquela competição subjetiva, mas eu não sei de nenhum outro país que faz concurso de chefes, que bota todos 100, 150 chefes cozinhando para ser escolhido um melhor de todos. E isso é tão forte, é tão carregado, que existem casos de suicídio. Existem pessoas que ficam, chefes, cozinheiros, que se deprimem e vão ser internados em clínicas psiquiátricas. Tamanha pressão, tamanho o quanto se pede das qualidades desses chefes. Então, é um concurso que tem mais de 200 anos. Coitada. Não é? Bom, enfim, é uma coisa que a mim me assusta muito.
saber que existe essa competição, que essas pessoas estão enlouquecendo, e isso tudo, obviamente, vai se refletir na qualidade e nas técnicas clássicas de cozinha francesa, porque não é que um concurso desse diga invente o melhor prato, é quem faz o melhor do básico do que vem sendo feito há 300 anos. Aqui a gente tem esse conflito de alguém que alimenta a alma com aqueles que deveria funcionar. As esculturas de açúcar do vazio que o Patel manda para ela, Paris par 4 chemins, le président de la République serait très heureux si vous acceptiez de vous occuper des cuisines privées de l'Élysée. Je suis pas sûr d'être à la hauteur. Le président pense le contraire. Les gens que vous croisez, vous les saluez tous. Madame. Monsieur. Je vous présentais M. Le Pic, notre chef de cuisine. Non. C'est on les présentations du congrès une autre fois. Cuisine privée de la présidence de la République, j'écoute. Nous allons commencer par une bouillette de ces conserves-feuilles. J'ai besoin de retrouver le goût des choses. Un filet de bœuf en croûte de sel. Et le bœuf de Coutancy, vous connaissez. Tarte pâtissière aux fruits rouges. C'est moi le dessert. Vous, c'est entrée, plat, fromage. Château Valdas 1969. Spécification chou. Il a mangé Parfait. Un bon point pour lui. Regardez ce président à l'Élysée. Deux petits pâtés de foie gras et j'emmerde la diététicienne. On nous fait des misères cette temps-ci. Ah, moi aussi. Tout ce travail, hein. Mais c'est beaucoup trop. Si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus. Je vous parlerai pendant des heures de cuisine. Je finis par me demander si ça ne vaudrait pas mieux que de m'occuper de politique. Essa questão de que o chefe é algo mais do que um cozinheiro, ela inclusive se presta à comédia. É um jeito de fazer uma caricatura. O cozinheiro, o chefe, hoje em dia é tão ultra valorizado, ele vira um personagem, uma figura quase acima do bem e do mal. E a gente vive isso aqui também, com os chefes renomados, pessoas que você reconhece, é assim aqui, é assim nos Estados Unidos, é assim na Europa. Hoje em dia, os chefes são as estrelas. Amanhã, quando a gente for falar de chefe especificamente, o exagero do exagero vai tomar forma. Mas, por enquanto, aqui, essa caricatura, esse personagem que é cheio de personalidade, cheio de opinião, cheio de ele que diz o que deve ou não deve ser feito, serve muito para a comédia. Serve para você tirar sarro mesmo dessa figura que se acha extraordinária e da qual, sem ela, ninguém sobreviveria, nenhum restaurante sobreviveria, que eles são não inconfundíveis, mas insubstituíveis. Muito obrigada. Então, existe esse filme francês muito atual, de 2011, onde um chefe, nos seus momentos já decadentes, sem admitir que está decadente, encontra um maluco que cozinha desde criança. E que, obviamente, não é um chefe, é só um maluco com ideias maravilhosas. E esse filme é muito simpático, chama Como um Chefe, com Jean Reno, que é aquele ator francês que a gente já viu desde Matador até Nadando com os Golfinhos, e aqui ele faz um papel de chefe.
Como dá para ver, os chefes hoje têm uma pressão enorme em cima deles. Essa qualificação, que obviamente começou na França, com as estrelas, né? Qualificar um restaurante, um chefe, através de estrelas. Foi criada há quase mais de 100 anos, foi criada, na realidade, junto com o carro, ou seja, com as rodas de carro, para incentivar as pessoas terem um automóvel e com este automóvel rodarem. E a função de ir de um lugar para o outro era ir atrás de restaurantes estrelados. Ou seja, eu que tenho um carro, boto meus pneus Michelin e rodo de Paris a Toulouse para comer no restaurante tal, ou qual eu, dona da fábrica de pneu, disse que era um bom restaurante. Então, se cria uma qualificação e uma classificação de qualidades gastronômicas que envolvem não só a comida, serviço, ambiente, homogeneidade em comida, serviço e ambiente. Não adianta este ano o restaurante estar perfeito, as comidas serem maravilhosas, o serviço ser de primeira. Ano que vem isso não existe, não está mais assim. Eu desqualifico, o guia Michelin e sua equipe desqualifica aquela cidade male passa a ser visitada por algum carro, porque todo mundo vai passar do lado e não vai gastar pneu para ir lá longe para comer. Então, o que a gente hoje dá um valor excepcional, ou seja, um restaurante estrelado, 3 estrelas Michelin. As 3 estrelas Michelin na França significam uma coisa, as 3 estrelas Michelin na Itália significam outra coisa. Recomenda-se, inclusive, não ir a 3 estrelas Michelin, vá a 1 ou 2 estrelas Michelin, que é tão bom quanto é muito mais barato. E use pneu, não só Michelin, use Goodyear também, entendeu? Você pode ir para qualquer lugar. Mas para dizer que a indústria de pneus se relacionou com a comida, com a gastronomia e criou uma fama, um status que hoje em dia também é causa de colapsos nervosos, suicídios, ultravalorização de chefes por uma simples categoria de estradas de rodagem, entendeu? Isso é para a gente tem que sempre levar em consideração, porque se a gente não valoriza, não adianta os técnicos Michelin dizerem que aquilo é um bom lugar, se as pessoas não vão e não concordam com isso, não adianta nada. Então, nós, clientes comensais, somos também corresponsáveis por esse critério de avaliação. Quando a gente fala desses filmes que agora mais claramente, como este último que a gente viu, o chefe toma uma postura um pouco mais cômica, a dinâmica do filme é um pouco mais hollywoodiana, ou seja, menos questionante,
mais entretenimento. Eu acho que é um pouco a reação do cinema comercial francês à onda de cinema americano. O cinema americano com a gastronomia francesa também funcionou igual, como a gente falou ontem, com a gastronomia italiana. Se importa, os Estados Unidos, Hollywood, importa figuras francesas, valores franceses relacionados à gastronomia para fazer os seus filmes. Por incrível que pareça, foi fora da França, e não só em Hollywood, que a gastronomia francesa foi mais retratada no cinema. Então, os franceses valorizaram nas suas produções cinematográficas o chefe, e fora de lá, fora da França, no resto do mundo, quando se fez filmes falando de comida francesa, também saíram coisas muito interessantes. E o clássico, mais clássico, icônico, inaugural de tudo isso, chama-se A Festa de Babette, que é uma história de uma francesa exilada numa pequena cidade da Dinamarca, no fim dos Quinto dos Infernos, uma cidade muito careta, de protestante no seu sentido mais austero, onde as pessoas não usufruem de nada, não têm prazer com nada, a vida é um arrastar atrás do outro, é frio, é nublado, tem fog, ou seja, é um lugar onde não existe o prazer. Essa personagem, que se chama Babette, escondida numa família de tias, ganha na loteria e ganha um dinheiro. E ela resolve fazer, ela era uma cozinheira, e ela resolve fazer para o seu próprio prazer, porque o grande prazer dela é cozinhar para os outros, é dar deleite aos outros, um jantar para as pessoas desse pequeno povoado, que são 8 casas, 18 pessoas e nada mais que isso no meio da neblina e na chuva. Então, ela faz esse jantar, é um jantar com pratos clássicos franceses, e as pessoas que não têm prazer em nada se deparam com sensações que nunca tiveram na vida. É um filme dinamarquês, de 1987, ou seja, um filme com mais de 20 anos, 25 anos, e que até hoje causa um impacto brutal, é icônico, é o símbolo da culinária francesa fora da França. E é muito legal. Esse filme vai estar sem legenda e vai estar sendo falado provavelmente em dinamarquês. Ela usa dos ingredientes mais nobres, aí ela está fazendo um codornen cocotte, ou algo do gênero. Então, por mais que as coisas sejam deliciosas, ninguém reconhece a informação do prazer gustativo nessa mesa de 12 pessoas. Só quem não é do lugar que usufrui tudo aquilo e comenta que tudo o que ele está comendo parece o que ele comeu num restaurante em Paris, chamado Café Anglais, que tinha uma cozinheira que era considerada a melhor cozinheira daquele momento. E essa senhora é que está exilada e cozinhando de novo para ele ali. Isso para dizer que a comida francesa nem sempre causa um bom impacto. Às vezes você não encontra pessoas que tenham o costume, o desejo, a vontade de usufruir da comida. Tem pessoas que comem, tem pessoas que usufruem da comida e tem pessoas que simplesmente se alimentam. E aqui são pessoas que só se alimentam. Diga. Esse filme tem um impacto um pouco diferente, porque eles sempre se criticavam, lembra? Esses personagens sempre se criticavam e depois que eles têm essa refeição maravilhosa, eles constrói uma harmonia.
Como se a refeição Então, tivesse trazido isso. Então, mas até o depois disso. Enquanto eles estão comendo, eles ainda estão sob o efeito dessa confusão de valores. Ou seja, nós que nunca somos tão austeros, não valorizamos nada de prazer, de nada, de nenhum sentido no final. Não, eles não têm prazer na música, eles não têm prazer na paisagem. É uma comunidade de pessoas vazias. Água, assim, nada. E o poder, exatamente isso, que o resto do filme, que vocês vão assistir, quem não assistiu tem que assistir, o quanto o prazer da comida é transformador. Então, até aí, eles estão assim, ainda sem entender o que está acontecendo. Esse rompimento de barreira, ou seja, de levar a culinária francesa para outros países, e os filmes que tratam de comida francesa serem feitos em outros países, tem também um outro desbravador de fronteiras, que, por incrível que pareça, é uma animação. E o grande mote dessa animação, que todo mundo já viu e que todo mundo adora, crianças, adultos, de todas as cores e números, é o Ratatouille. E o gancho mais importante do Ratatouille, além de ser fofo, né, um ratinho fofo que cozinha gostoso, é o mote: todo mundo pode cozinhar. Ou seja, qualquer pessoa pode ser um chefe, inclusive um rato. Então, o Ratatouille traz isso em voga e, obviamente, de novo, através da cozinha francesa. E o que é legal nesse trecho que a gente vai ver, que vai demorar um pouco porque vai entrar uma chatice. E apreciar os sabores. O gostou tem razão. Que delícia. Boa culinária não é para os pratos de coração. É para quem se criativo, os corações fortes. As coisas até podem dar errado, mas não deve deixar ninguém definir seus limites a partir de sua origem. O único limite é sua alma. O que eu digo é verdade, qualquer um pode cozinhar. Mas só os que têm coragem sempre se destacam. Eu não acredito. Mas que é um grande chefe, eu posso observar. O chefe é responsável pela cozinha e como chefe não está. O sommelier, que cuida dos coisas importantes, a chefe de tortinho, a demi-chefe de tortinho, os dois importantes, o que está fazendo? Não, isso é terrível! Isso está estragando a sopa! E ninguém está vendo! E quando a gente acha que pior não dá para ficar feliz. E aí, Catulinha? A gente ficou achando que você não ia aparecer mais. E aí, tudo legal? Você contou para eles? Isso é exatamente o que eu disse para você não fazer. Mas você conhece eles, são meus amigos. Achei que para eles eu podia contar. Olha, me desculpe. Se desculpar, não adianta. Se desculpa com eles e some. Ai, tá rolando algum problema? Vamos dar uma Valeu, chefe. O senhor gostaria de provar uma sobremesa hoje? Sempre drogo, não é? E qual o senhor deseja? Me surpreenda! O
o que tem de importante nesse filme, além de ser fofo e divertido, é que ele explica a organização da cozinha quando diz que existe o chefe, o sous-chefe, que toma o lugar do chefe quando ele não está, o que faz os molhos, que é um indivíduo específico para isso, o outro que faz as sobremesas, e mais do que tudo, ele entra na história a figura do crítico gastronômico, que até então a crítica já existiu em alguns outros filmes, mesmo aquele filme cômico francês existe a figura do crítico, né? Esqueci como ele chama já, o filme. O Como um Chefe, né? Tem sempre um crítico que é que é primo da classificação das estrelas Michelin, o crítico que vai dizer se aquele restaurante, aquele chefe vale a pena ser conhecido ou não. Isso também começa na França, isso também é importante na França, vai para todos os lugares do mundo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália. Existem os críticos aqui no Brasil, existe uma categoria de jornalista que se transformou em crítico gastronômico. Em alguns lugares a crítica gastronômica é de fato uma crítica. Aqui é um pouco menos incisiva, menos classificatória, mais apaziguadora, porque faz parte da gente ser um pouquinho mais diplomático e não ser tão incisivo. Eu nunca escutei nenhum crítico fazer uma crítica a ponto de fechar um restaurante, e isso já aconteceu nos Estados Unidos, isso já aconteceu na França. Então, eu não quero entrar em méritos de discussão de quem vale ou quem não vale, o que é bom ou o que não é bom, mas existe uma certa política, tanto política de exatamente, ou mesmo as classificações aqui. A gente brincou em casa outro dia que saiu os melhores comer e beber da Veja, e todo mundo, todos os restaurantes da cidade estão na lista dos melhores. Todos. Óbvio, talvez não o quilo do bairro, talvez não, mas a pizza aqui embaixo, os 3 ali na Mato Grosso, os 18 que tem no centro, todos os restaurantes estão nos melhores, maiores e melhores, comer e beber, sei lá como chama. Ou seja, a crítica não é crítica, é listagem e qualificação. Tudo bem, a gente usufrui igual, vai, se não gosta não volta, e ponto final. E o mercado se regula sozinho, porque, sem contar que aqui a gente paga e muitas vezes não recebe o que paga. Essa é outra questão. E isso deve acontecer em vários lugares do mundo. O que eu quero dizer é que a figura do crítico e a importância do crítico também entra no cinema, e também entra quando se fala de cinema francês, que fala de comida, quer dizer, cinema que fala de comida francesa, porque o crítico sempre foi uma figura importante na gastronomia francesa. Fazer uma parte que acho que é legal aqui para todo mundo, o Ratatouille é de 2007, e ele aparece num momento que a gastronomia francesa, por conta da valorização da gastronomia espanhola, estava em baixa, e o Ratatouille, eles fizeram um grande barulho em cima no mercado gastronômico. Então, o lançamento do Ratatouille foi feito em Paris com a presença dos maiores chefes do mundo e com a preparação. A receita foi preparada pelo Thomas Keller, que é o... Então, mas aí você falou tudo. Agora, quando você contou que, se você vê que quem fez esse filme foi a Pixar é americana, e quem cozinhou foi o Thomas Keller. Entendeu? Então, isso nada mais foi do que uma jogada de marketing americana.
não foi para valorizar a culinária francesa. Isso é golpe de marketing. Funcionou 122%. É tudo que a gente mais gostou e tudo que a gente mais quis comer durante este ano foi um ratatouille. Então, eu vou contar para vocês, esse prato não é uma ratatouille. Não é uma ratatouille. Não importa, o que importa... Não é uma ratatouille, ele é um tian de legumes. Então, a ratatouille, que é prima da caponata, que é prima de algum outro ensopadinho de legumes chinês, que provavelmente é primo de algum cuscuz marroquino. Enfim, a gente não entra no mérito da receita, a gente fala do quanto isso impacta o dia a dia de qualquer pessoa do povo. Ou seja, o cinema, como entretenimento de massa, tem o poder de trazer para todos nós água na boca. Botar um ratinho fofinho, porque ele é fofinho, simpático e que sabe cozinhar, encanta qualquer um. Mas esse sucesso da Babette, que o Babette virou jantar, virou livro, virou tema de confraria, pessoas se juntaram para fazer sopa de tartaruga, enfim, tudo aconteceu com as receitas de Babette. Em seguida, tudo aconteceu com o ratatouille do ratatouille. E se trouxe à tona uma outra coisa muito interessante, que é a comida francesa em outro país. E aí aparece uma figura icônica, normalmente relacionada, quando a gente fala quando uma comida vai para outro país, eu estou falando principalmente dos Estados Unidos, que, como a gente viu ontem, os hábitos alimentares norte-americanos ficaram muito homogeneizados e pasteurizados nos últimos 50 anos. Então, trazer a comida francesa para a vida americana foi um romper barreiras, porque todo mundo fala que a comida francesa dá trabalho, requer trabalho, requer dedicação, horas. E o American Way of Life, ou seja, o modo de vida americano, não comporta esse tipo de dedicação a um prato, uma comida, uma refeição, não faz parte da filosofia americana de ser. Sem julgamento de valores, é uma questão de dinâmica social. Os americanos trabalham, comem em pé, comem andando, comem no carro. Então, a ideia de ter que gastar mais do que 40 minutos, e 40 minutos é muito, na cozinha preparando um prato, é simplesmente impensável. Mas na década de 50, eu acho, mais ou menos, apareceu essa figura maluca chamada Julia Child. Ela é precursora dos programas de culinária de TV. Ela é a antítese do que é a delicadeza e a técnica francesa de cozinha. E ela fez um sucesso incrível, ela publicou livros, ela teve anos programa de televisão. E Meryl Streep, nesse filme, realmente é uma das coisas mais excepcionais do planeta. Foi feito esse filme onde uma menina, uma moça qualquer, resolve se desafiar, porque ela está frustrada na vida, a realizar todas as 300, 500, não sei, ela vai falar quantas receitas, do livro da Julia Child, que é Cozinha Francesa para os Americanos, How to Cook French Food, alguma coisa assim, como cozinhar comida francesa para os americanos, e ela entra na onda dos blogs. Ou seja, essa menina, uma menina normal, se desafia a executar todas as receitas da Julia Child, e por isso e para provar isso, escreve um blog. E aí começa a entrar uma outra categoria do que está acontecendo hoje na vida gastronômica mundial,
que é qualquer pessoa pode e terá uma opinião sobre gastronomia. Qualquer pessoa, normalmente são pessoas jovens, que não têm base de vida para fazer nenhum tipo de julgamento, mas que, em função de que a internet hoje em dia é quase pior que jornal que você lê e no outro dia embala um peixe, hoje em dia você joga tudo na rede. Se você está falando sério, se você não está falando sério, se é verdade, se a tua opinião é relevante ou não é, se você é uma pessoa capacitada ou não, tanto faz. Nivela, homogeneiza as opiniões. Então, aqui é também um momento em que, na sociedade atual nossa, a gastronomia está ao alcance de todos. E aqui é um exemplo. Quando se pega uma americana que cozinha comida francesa e é copiada por uma outra americana que vai falar para quem quiser escutar.